Glória a Deus. Convido a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no primeiro Evangelho do Senhor Jesus, por favor. Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui iremos meditar nas boas aventuranças de Jesus. É o início do sermão da montanha, que se inicia no capítulo 5 e finaliza no capítulo 7. O título desse texto diz assim: o sermão da montanha, as boas beatitudes, né? Louvado seja Deus. Está escrito assim no capítulo 5 de Mateus e no versículo 1: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando deles os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os límpios de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quantos vos injuriares e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exortais e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja Deus. Diga assim: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, pode tomar seus assentos, por favor. Glória a Deus. Como eu iniciei dizendo, isso aqui é um sermão que Jesus, muito conhecido da igreja, mas que tem a verdadeira essência do Evangelho do Senhor Jesus, né? As boas aventuranças de Cristo. E para o mundo, ou seja, para o olhar, pessoas que olham com olhar humano, uma pessoa bem-aventurada, para quem muitas vezes olha, é pessoas que às vezes olha pensando que uma pessoa bem-aventurada, feliz, né? Que bem-aventurado significa feliz ou abençoada. Para olhar o mundo, muitas vezes pensa que a pessoa, para ser abençoada, precisa ser bem de vida. Mas essas virtudes que vêm de Cristo, não é de nós adquirimos somente nele. Louvado seja Deus. E Jesus, ele inicia esse sermão, né, sobre ao monte, para ensinar os seus discípulos a essência da vida, para preparar eles para a vida. E ele dá esse sermão, né, começando aqui pelas essas bem-aventuranças, aqui no capítulo, versículo 3, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Glória a Deus. Irmão, ser pobre de espírito é ter a certeza
que eu e que você depende 100% de Deus, de Jesus. Isso é uma pessoa que é pobre de espírito. É uma linguagem que, por olhar humano, a gente vê muitas vezes as pessoas, como essa pessoa é pobre de espírito, que a pessoa se exalta, na verdade ela é rica, que ela não acha que não depende de nada, de ninguém, nem de nada. Mas os pobres de espírito, os verdadeiros seguidores de Jesus, que são os pobres de espírito, o reino de Deus está contido nele, louvado seja Deus. E o reino de Deus é o próprio Cristo, irmão. Jesus, ele deixa claro aqui no capítulo 4, versículo 17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus. E Mateus, como ele estava escrevendo para o judeu, ele usa essa linguagem, né, de reino do céu, que é o mesmo que reino de Deus. Como ele estava escrevendo para o judeu, e os judeus, eles tinham uma reverência, eles não citavam o nome de Deus em vão, porque eles achavam que era algo muito grandioso. Então o escritor Mateus, por ele ser judeu, ele escreve dessa forma, né? O reino do céu, que é o mesmo reino de Deus, louvado seja Deus, que é o Cristo. Jesus diz que arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino do céu, louvado seja Deus. Então ser pobre, irmão, bem-aventurado, feliz, próspero, abençoado, é o pobre de espírito, louvado seja Deus. Ser pobre de espírito é receber de Deus a humildade para entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Ninguém consegue fazer nada sem a permissão dele, louvado seja Deus. Essa é a pessoa ser pobre de espírito. Ela sempre está tentando ajudar o próximo, e o que ela tem, ela não se vangloria, porque tudo vem de Deus, tudo é de Deus e tudo é para Deus, louvado seja Deus. Então isso é ser pobre de espírito. Isso é o que eu e que você temos que demonstrar para a nação, o povo que nos rodeia, que nos observa, é ter essa mansidão de espírito, né? É ter essa pobreza, nunca querer ser melhor que ninguém, porque na hierarquia nós temos que respeitar, né? Tanto na hierarquia eclesiástica, como em qualquer segmento que tenha hierarquia, sempre vai ter alguém com autoridade maior do que a minha, do que a sua. Nós temos que respeitar, mas nós temos que também ser humildes, né? No sentido de pobre de espírito, porque Jesus, tudo essas virtudes é de Cristo, e Ele transferiu para nós, louvado seja Deus. Ninguém consegue ser nada só, irmão, porque Cristo é quem nos dá todo o suporte das coisas que nós fazemos, louvado seja Deus. Você pode ser o maior homem, o maior teólogo, você pode ser o maior professor da faculdade, seja o que for, mas tudo que você só é porque Deus permite, louvado seja Deus. Ele dá sabedoria para que você seja e execute tudo que você faz, louvado seja Deus. Começa pelo fogo de vida. Se Deus quiser tirar nosso fogo agora, apaga, pronto. Então tudo é dele, tudo é para ele e tudo é dele, louvado seja Deus. Então o pobre de espírito são essas pessoas que sabem que ele é 100% dependente de Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, se alegre, porque no final desse versículo 12, Jesus, ele deixa essa exortação, né, para os discípulos: alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, louvado seja Deus. Então, na história da igreja, do cristianismo, todo o povo de Deus, irmão, passou por um momento difícil, um momento caótico, né? Um momento que alguns devem ter olhado para trás e às vezes até achar que não valia a pena, mas Jesus, ele sempre, o Espírito Santo, na graça hoje, ele sempre está nos dando palavra que vai valer a pena, louvado seja Deus. Tudo aquilo que nós passamos por perseguição,
por amor à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Todo homem de Deus e mulher de Deus que está inserido no reino, irmão, ele passa por alguma perseguição por causa da palavra de Deus. Então, se você ainda não passou, mas se prepare que uma hora alguém vai se levantar contra você, e você tem que estar armado com essas armaduras das bem-aventuranças de Deus, para transmitir o amor de Jesus que está em seu coração. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele segue dando esse ensinamento aos discípulos, e vai no capítulo, versículo 4, dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em algum momento, irmão, nós choramos, se angustiamos por alguma calúnia, por algum levante, que alguém se levanta sem nada. Às vezes você olha assim e vê: rapaz, como é que pode fulano se levantar contra mim desse jeito? Mas isso é a perseguição por causa da palavra. Então se alegre, porque Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Louvado seja Deus. E essa consolação não vem da minha parte, nem da sua parte, vem do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É Ele que nos dá essa consolação, é Ele que nos dá esse suporte, para no momento que você passa de angústia, por um sofrimento pela palavra, Ele nos dá esse suporte, e você vai tendo energia dada pelo Espírito para enfrentar os desafios da vida. Louvado seja Deus. Então Jesus, irmão, estava instruindo os seus discípulos para a vida, porque em nenhum momento da vida humana, desde do Éden, quando Adão pecou, as coisas foram fáceis, porque Deus disse: agora o homem tem que viver do seu suor, e a mulher tem que sentir dor de parto para ter criança. Então começou, as coisas ficaram diferentes, porque Adão pecou, caiu, e esse peso mudou para a minha vida e para a sua. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Louvado seja Deus, porque Ele venceu todas essas dificuldades, e Ele estava instruindo os seus discípulos. E hoje o Espírito nos faz lembrar nessa noite, como igreja do Senhor, que em algum momento nós vamos ter que estar armado com essas armaduras de Deus, para enfrentar qualquer dificuldade dentro dessas boas aventuranças. Porque ser feliz, irmão, não quer dizer que você seja uma pessoa rica, e é rica, não no olhar espírito, o olhar humano. Pessoa rica é pessoa bem sucedida, mas no mundo espiritual, uma pessoa próspera, feliz, abençoada, é todos aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus, e que um dia irá vir buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Então essa boas aventurança de Cristo, que é a essência do Evangelho, porque muitos procuram Cristo para meio próspero, não que Jesus Ele limite de me abençoar na minha vida próspera financeira. É lógico que o que Jesus falou: buscais o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós se encaixamos nessa promessa de buscar o reino, de estar inserido nessas boas aventuranças, de ser feliz, ser abençoado por Jesus, as coisas nos acrescentam, né? Aí vem as coisas materiais. Louvado seja Deus. E Jesus vai dando a instrução: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Louvado seja Deus. Irmão, nós temos que ter mansidão, temos que ter esse fruto do Espírito em nossas vidas. E nós, como seres humanos, nós temos que batalhar, lutar contra a nossa natureza humana, pois a natureza, o espírito humano, né, ele se enraiva, ele se ira por qualquer motivo. E então nós temos que estar inserido dentro desse contexto da mansidão, que é um fruto do Espírito, pois nós precisamos em alguns momentos ser mansos, demonstrar o amor de Cristo,
que há no nosso coração, louvado seja Deus. E Jesus vai adiante: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles herdarão, serão fartos, louvado seja Deus. Então, irmão, quando nós temos fome e justiça, de ser uma pessoa justa, não que eu, como ser humano, não vou errar. Eu vou errar, como ser humano eu vou errar, mas eu tenho que, dentro dos meus erros, agir com a mais pura justiça de Deus na minha vida, dentro de um julgamento, porque tudo que eu faço, que você faz, alguém vai julgar. Eu prego, o pastor prega, quem prega, alguém que está escutando sempre vai fazer um julgamento, ou palavra abençoada, ou então vai dizer: rapaz, esse irmão não prega nada. Então alguém vai fazer um julgamento da minha vida e da sua vida. Então, que Deus em Cristo possa nos dar essa justiça de nós ser como Cristo, justo, para fazer a reta justiça, né? Julgar segundo a reta justiça, porque às vezes nós oramos muito para a aparência, irmão, e o olho ele engana muito, louvado seja Deus. Às vezes você vê uma pessoa que você não dá nada por ela, mas é uma pessoa humilde, simples. Quando você conversa com ela, você entende que ele é simples. E outras pessoas que você vê tão financeiramente pobres, quando você vai conversar com ela, não tem humildade no coração. Então, essas boas aventuranças de um povo feliz, de um povo próspero, de um povo abençoado por Deus, temos que carregar dentro de nós. E aí Jesus vai no versículo 7 e diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, louvado seja Deus. Então, irmão, em todo tempo você tem que agir como misericórdia. Agora de noite teve esse exemplo de misericórdia. O integrador de uma loja de tabuleiro foi fazer uma entrega vizinha à minha casa, faltou gasolina. E eu estava com o reservatório lá em casa de gasolina, e ele falou: rapaz, não tem como você me rebocar. Eu já estava tirando o carro para vir para o culto, irmão, mas é um jeito de misericórdia. E disse: não tem. Aí foi que eu me lembrei da gasolina. Não, eu tenho um pouco de gasolina aqui, vou colocar na sua moto e você vai até o posto. Então nós temos que agir com misericórdia, ter misericórdia. Eu podia ter sido egoísta, ter dito: não, irmão, eu já estou de saída para o culto, rapaz, não tem como eu lhe ajudar, infelizmente. Mas eu usei de misericórdia para abençoar ele naquela hora, louvado seja Deus. Entendeu, irmão? Então essas boas aventuranças de Deus, ela é para ser aplicada na minha vida e na sua vida, no dia cotidiano de nossas vidas. Então Jesus vai e diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, em todo o tempo, a Sagrada Escritura, Jesus, ele ensina o seu povo a ser cidadãos que seja exemplo de cidadão do céu, louvado seja Deus. Nós aqui às vezes negligenciamos, irmão, mas Jesus, a palavra, ela é categórica em nos auxiliar para nós sermos pessoas melhores do que hoje, ser melhor amanhã do que nós somos hoje, louvado seja Deus. E uma delas é lendo essas bem-aventuranças de Jesus, que Jesus ensina para os seus discípulos, que serve para a minha vida e para a sua vida, e que o Espírito está nos fazendo lembrar nessa noite, amém? Louvado seja Deus. E versículo 9 diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus, louvado seja Deus. Irmão, eu amo essa palavra pacificador, que eu sempre me recordo de uma passagem bíblica de Abraão e seu sobrinho Ló. Quando Ló olhou, a Bíblia diz que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, as campinas eram maravilhosas, era coisa linda. E aí Ló olhou para seu tio e disse: tio, nós não dá mais para nós andar juntos, por causa que os meus animais e os do Senhor não estão se dando bem, estão brigando. E Abraão, sábio por Deus, disse: não tem problema, escolha um destino para você seguir, que aonde você escolher, eu escolherei outro.
E diz a Bíblia que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, as campinas eram maravilhosas. E Abraão olhou para aquele momento. Ló disse: eu vou para cá, para Sodoma, para as campinas verdosas. E assim Abraão partiu para o deserto. E Deus lhe abençoou de uma tal maneira que foi chamado pai de toda a nação, louvado, de todo o povo, louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que ser pacificadores. Em alguns momentos nós temos que ter palavra, né? De ser pacífico e não ser pessoas que batem de frente com alguém, mesmo você estando com a razão. Mas você tem que entender que você é representante de Deus. Você tem que ser pacífico em algum momento. Em algum momento você tem que agir, não abrir mão daquilo que você defende como regra de fé. Mas em algum momento eu e você temos que ser pacíficos, para que tenha paz, louvado seja Deus, no meu meio, no seu meio, louvado seja Deus. Cada um de nós, irmão, passamos por um momento difícil. Então, que Deus, que o Espírito Santo possa lhe dar a pacificação e a palavra certa no momento de embaraço na sua vida, louvado seja Deus. Somente Ele que pode nos dar essa sabedoria. E Jesus, ele vai a seguinte, no versículo 9, 10 aqui diz: bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, é o reino de Deus. Então, irmão, como eu falei, tudo que está inserido na minha vida e na sua vida, ela reflete o céu nas nossas vidas, louvado seja Deus. E muitas vezes nós não damos nada, e não entendemos nada pelos grandes livramentos que Deus faz, por Deus usar alguém para nos abençoar. É o céu a nosso favor, louvado seja Deus. Então, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino, é o reino do céu, é o reino de Deus, louvado seja Deus. Que nem eu já falei, em alguns momentos, irmão, vocês vão ser perseguidos, eu vou ser perseguido, por causa de eu defender o Evangelho do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que você é uma pessoa próspera, bem-aventurada, por estar inserida nesse reino e por sofrer perseguição dessa maneira, louvado seja Deus. Fique firme, que no momento certo Jesus sabe agir e sabe colocar todo embaraço no seu local, louvado seja Deus. Apenas ore e confie e fique na posição que Deus lhe colocou, que Ele irá lhe exaltar, louvado seja Deus. Amém, igreja? Então, Jesus, ele instruindo aqui os seus discípulos para a vida, para os acontecimentos que eles iriam enfrentar, porque Jesus, ele já sabia que os seus dias na terra eram apenas 3 anos. Então ele, no ministério terreno de Cristo, ele fez grande prodígio, maravilha, e também deu grandes ensinamentos para aqueles seguidores e para nós, que serve para hoje, até hoje, depois de 2000 e tantos anos de Cristo, da volta dele para o céu, a Bíblia diz que está à destra de Deus Pai, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Então ele deu grandes ensinamentos aos seus discípulos que servem para nossas vidas. E aí ele vai no versículo 11 e diz: bem-aventurais sois vós, quando vos injuriais e perseguires e mentidos, né? Disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, irmão, e todo homem que tem chamado ministerial, quando você vai ouvir a história dele, quando você lê a história de Paulo, quando você vai ouvir o testemunho de um homem igual o nosso líder, o pastor Pitácio, e vários outros líderes que tem ministério, tem chamado de Deus para pastorear e até mesmo ser missionário, seja
aqueles que trabalham no reino, eles têm um exemplo, têm uma história para contar de perseguições, porque ninguém atira pedra numa árvore que não dá fruto, louvado seja Deus. Você não vê ninguém debaixo de um pé de manga quando não tem manga para tirar o fruto. Alguém só atira uma pedra numa árvore quando elas têm fruto. Então, é isso que Jesus quis dizer para os discípulos: que vocês, bem-aventurais sois vós quando vos injuriareis contra vós por causa da minha palavra, por causa do meu evangelho. Mas ele dá esse toque final no versículo 11, versículo 12: exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, louvado seja Deus. Irmão, quando nós vamos ver a história da igreja primitiva, os discípulos, por exemplo, quase todos foram degolados em praça pública, irmão. Isso aqui é uma humilhação pior, por amor a Cristo, mas eles não negaram a fé. Então, dos profetas aos discípulos e todos que da história da igreja passaram perseguição, mas Jesus disse: alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, grande é a sua vitória, grande vai ser o dia que Cristo dizer: vinde bendito do meu Pai, louvado seja Deus, venha para a sua morada eterna, porque aqui está preparado, e lá não vai ter mais choro nem dor, lá vai ser só alegria, louvado seja Deus. Então, irmão, tudo vai passar. Permaneça na fé do Espírito, na unidade do Espírito, na comunhão dos santos, louvado seja Deus, que é aqui onde nós estamos reunidos. Fique na posição que Deus vai lhe exaltar, louvado seja Deus. Então Deus, Ele, nenhum momento, irmão, Ele deixa de contemplar a minha necessidade e a sua. Ele age na minha vida e na sua vida, no momento certo e na hora certa, louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que se alegrar por alguém que venha nos perseguir por causa que nós somos crentes, somos da igreja, louvado seja Deus. Não se entristeça, não se envergonhe de defender a bandeira da justiça de Deus, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está uma das bases do evangelho de Cristo: é poder de Deus para a minha vida e para a sua vida, para aqueles que creem, louvado seja Deus. Então, irmão, essas boas aventuranças é a essência do evangelho de Deus. Então, muitos olham para a minha vida e para a sua vida e acham que pessoas felizes, pessoas prósperas, é pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Mas a verdadeira prosperidade está em Cristo. A verdadeira felicidade da minha vida, verdadeira alegria está contida no Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. Não importa se eu estou com condição de comprar meu sapato que eu desejei ou não, se eu não tive condição de fazer um almoço desejado ou não, mas eu tenho que ser feliz, porque eu sou salvo em Cristo Jesus, e um dia eu irei triunfar no céu juntamente com o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa foi a reflexão, irmão, que o Espírito Santo propôs em meu coração nessa noite, para nós se alegrar em saber que nós temos um Deus que cuida da minha vida e da sua vida, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Glória a Deus. Pode aplaudir ele com alegria. Louvado seja Deus.